Ainda aqui outra vez. Todo mundo que me vê falar, tu não foi embora? Pois é. Está fazendo o que aqui? Então, é os filhos que enganam a gente, diz que vai nascer o filho, não nasce. Faz uma chantagem de longe, manda vídeo com a barriga explodindo, diz que está tendo contração. Aí tu chega aqui, está todo mundo de boa. Sabe nem quando vai ser, só entendi. Correria, sério. Sair de Vila Velha assim, vamos, Solange, vamos, porque senão não vai dar tempo, nem para, vai direto. Tá bom. Então tá. Eu quero orar. Eu quero orar porque nós necessitamos de revelação, né? A palavra, tudo aquilo que aprendemos, né? Tudo aquilo que a Bíblia nos instrui, além de entrar pelos nossos ouvidos, tem que descer ao nosso coração. A palavra ela tem que ter o espírito pelo qual ela foi escrita, né? Foi falada. E ela precisa ser revelada pelo Espírito. E eu quero orar nesse momento para que o Senhor te revele coisas básicas, simples, mas que são fundamentais para a vida. Amém? Pode ser assim? Podemos orar? Em nome de Jesus? Quem quer orar comigo? Então vamos orar. Pai, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus e vamos utilizar desse tempo para ministrar a Tua palavra. Sabemos que nada podemos fazer sem Ti, Senhor. E necessitamos que, nesse momento, o Espírito Santo traga revelação para que os nossos olhos sejam iluminados e possamos, Senhor, receber, acatar a Tua palavra em nossos corações, para que ela frutifique, para que ela transforme, para que ela restaure, para que ela quebre cadeias, para que ela traga libertação, para que ela traga entendimento e siso da Tua vontade. Nós oramos que Tu, Senhor, nos agracie nessa manhã, dessa maneira, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu estou meio pausado, mas vou despausar. Quem estava aí no grupo do Luciano, já pegou o nosso tema, né? Eu tenho revisto e meditado, todo lugar que a gente vai para começar alguma coisa, nós temos que ir lá atrás e começar a pegar de novo, né? O começo, o fundamento, aquilo que nós necessitamos para a vida, para o início de alguma coisa. E eu lembrei, eu confesso que eu fiquei até meio, eu acho que oprimido não é a palavra certa, não. Reflexivo, obrigado. Quem foi o salvador da pátria? Obrigado. Eu fiquei reflexivo que eu estava falando no encontro e o irmão falou assim, eu tenho um amigo, e é engraçado porque eu estava falando de uma coisa que tinha passado, né? Antiga. Aí ele falou assim, eu tenho um amigo que ele só fala das coisas velhas que aconteceram na vida dele antigamente. Ele não tem nada novo para falar. E eu fiquei pensando, será que ele está falando comigo? Porque eu estou falando das coisas antigas, né? Aí, será que ele está falando assim, eu estou cansado de ouvir isso? E fiquei reflexivo, mas aí
eu lembrei que Jesus falou que um bom escriba, ele tira coisas novas e coisas velhas do seu baú para falar. Então, nós temos coisas novas e coisas velhas. As coisas velhas que nós consideramos assim, que já são passadas, elas são boas porque elas falam de fundamento, elas falam de começo. E é possível que tenha alguém hoje aqui que precise recomeçar. É possível que alguém que me ouça esteja começando uma caminhada. E é possível que alguém esteja caminhando, mas não esteja caminhando da maneira correta também. Então é sempre bom a gente pegar os fundamentos, né? Eu achei interessante porque alguns assuntos chegam ao nosso coração e começam a permear e embasar aquilo que a gente está falando. Há muito tempo, eu converso com pessoas e eu gosto daquela passagem do Monte da Transfiguração. Quem conhece ela? Quem já ouviu falar no Monte da Transfiguração? Quem nunca ouviu falar do Monte da Transfiguração? Então vamos ver o Monte da Transfiguração. Lucas 9. O pessoal da projeção sempre está vendido comigo, né? Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferida essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Qual eram as palavras que Jesus tinha proferido? É bom a gente saber, né? Porque a gente lê, né? E Lucas, ele marca assim a data, né? 8 dias que Jesus tinha proferido. Ele diz assim, a palavra, né, que ele tinha proferido. Começa no 23, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha o reino de Deus. Ou até que vejam, né, o reino de Deus. E aí, cerca de 8 dias que Jesus falou que nós precisamos segui-lo, negar a vida e não se envergonhar dele. Que não tem nenhum proveito ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Se perder no caminho. E fazer dano a si mesmo. E aí, 8 dias passado disso, então, acontece esse episódio do Monte da Transfiguração, onde ele chama 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para irem com ele orar. E no caminho, orando, diz que o rosto de Jesus reluziu. Ele se transfigurou, as suas roupas ficaram resplandecentes. Ele chegou a levitar do chão, sair do chão. Os discípulos estavam meio dormindo. É aquela oração vigília. Quem já participou de vigília aí? A gente, quando está na vigília e vê que o irmão está orando muito, pode balançar que ele dormiu. Tá, que nem se mexe. Parece que foi arrebatado. Os discípulos estavam assim, né? Estavam lá no meio da oração, Jesus orando lá.
intensamente, e eles estavam meio sonolentos. Quando eles se deram por si, que abriram os olhos, eles já viram a situação formada. Jesus transfigurado, conversando com dois homens. Quem eram esses homens? Elias e Moisés. E eles ficaram maravilhados com aquilo. Foi tão maravilhoso para eles que Pedro queria morar ali. Pedro falou, cara, bom seria a gente fazer uma cabana aqui para cada um e a gente ficar por aqui. E aí toma um corte de Deus, né? Pedro é aquele afoito que quando fala, Deus sempre corta ele, né? Porque uma nuvem desce e a voz do Senhor estronda no meio daquela nuvem. E Deus fala assim, esse é meu filho amado. A ele ouvis. Interessante. Quando nós pegamos as Escrituras e procuramos entendê-la, né? Porque que propósito tem na transfiguração? Jesus, ele nunca quis aparecer para ninguém. Nunca quis. Versículo anterior ao que a gente leu aqui de Lucas, quando Pedro fala que Jesus é o Filho de Deus, que ele tem a revelação de quem é Jesus, e Jesus fala, não fala isso para ninguém. Jesus curou vários enfermos, cegos, e falou assim, não conta para ninguém. Ele não estava procurando fama, ele tinha um propósito. Ele sabia o propósito dele. Ele tinha um caminho a percorrer, ele tinha uma missão a cumprir. E ele não estava atrás de fama, embora o diabo quis ofereceu fama para ele no seu jejum de 40 dias, onde foi tentado pelo diabo. Uma das tentações foi: tudo te darei se prostrado me adorares. E o que o diabo mostrou foi os reinos desse mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno, o mundo foi entregue na mão do diabo. E aí, quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós não buscamos nada desse mundo, Jesus também não. Ele tinha uma missão a cumprir. E Deus, naquela transfiguração, naquele momento peculiar, claro que ele não estava fazendo nada para querer exaltar Jesus, ou para querer que ele fosse o popstar, para que todos soubessem quem ele era. Deus queria trazer uma mensagem à igreja, porque é sequente os acontecimentos. É sequente o acontecimento quando é revelado quem é Jesus, quando ele diz que a igreja dele vai estar sobre esse fundamento. E é nessa sequência que Deus então traz uma voz aos homens naquela época. Era muito mais interessante para ele do que para nós. Sempre que eu leio, eu penso isso. Mas averiguando, olhando a igreja, olhando a igreja atual, no mundo onde estamos, eu acredito que é bem peculiar para nós. Por quê? Porque Moisés e Elias representam todo o carisma de Deus sobre a terra. Era o carisma de Deus mostrado ao povo judeu, ao hebreu. Moisés foi o maior profeta que eles tiveram, que arrancou eles, tirou eles do Êxodo, arrancou eles do Egito, atravessou o deserto, sendo levado por Deus, mostrado os caminhos do Senhor, vendo milagres, prodígios, coisas acontecendo no deserto. Elias é o profeta que confrontou os profetas de Baal, é o profeta que fez chover, fez parar de chover, era uma referência de poder de Deus sobre a terra, e era a referência que o judeu tinha, de Deus. Eles olhavam para aquele poder, e Deus queria falar com aquele povo, e talvez hoje eu esteja falando aqui, porque Deus também quer falar para o seu povo, nesse tempo agora. Porque quanto crente eu conheço, que vive atrás de novidade, que vive atrás de profeta, que vive atrás de milagre, que vive atrás de coisas mirabolantes,
porque isso satisfaz o ego, mas isso não faz com que a obra de Deus se concretize na tua vida. Entende o que eu falo? Quanta gente busca poder para querer ter um encontro com o sobrenatural, mas não deixa o sobrenatural transformar a sua vida. Querem ver o sobrenatural, mas não querem viver o sobrenatural. Porque o sobrenatural alisa o ego. Traz uma esperança de que Deus pode mudar alguma coisa na sua vida que não seja mudar você. Pode satisfazer os teus desejos, mas não satisfazer os desejos deles na tua vida. E aí inverte os valores do reino e da obra redentora que Jesus fez na cruz acerca de nós. Consegue entender isso? Sim ou não? Sim? E eu estou falando isso por quê, amados? Porque a cada dia essas coisas vão aumentar. Jesus fala em Mateus 23, 24, Jesus fala que o anticristo faria sinais e prodígios. Faria até fogo descer do céu. É um prodígio que Elias fez. Vai haver um êxodo. Vai haver um êxodo da igreja atrás de milagres, de sinais, de gente falando da parte de Deus, mas que não seja nada transformador na sua vida. Esse momento está próximo, está chegando. E nós precisamos estar atentos à voz de Deus para a sua igreja. Esse é meu filho amado. A ele ouvis. Deus estava falando para o judeu, essa referência que vocês têm, ela vai ser transformada, ela vai ser mudada. Por quê? Porque vai ter uma nova aliança. Jesus, ele é o autor de uma nova aliança, um novo testamento. Ele mudou o status do homem gentil que somos nós. Ele mudou esse status. Ele tirou esses homens para serem simples homens naturais, para serem filhos de Deus. Ele nos deu uma identidade. João diz que todos aqueles quanto receberam, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos. Quem é filho aí? Amém? Identidade é uma coisa muito interessante. Nós precisamos saber a nossa identidade. Nós precisamos saber quem somos. Aqueles que receberam Jesus são filhos. Filhos por adoção, filhos de Deus. Nós agora temos paternidade, temos um pai. Nós agora pertencemos a uma família. A palavra dele agora nos guia, o Espírito Santo habita em nós. Mas nós também temos uma missão a cumprir. Assim como Jesus tinha uma missão, também nós temos uma missão. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Só que a nossa missão, ela começa no nosso chamado. Nosso chamado. Lucas 14, 25. Jesus começa uma história. Ele abre uma escola. Jesus abriu uma escola. Nós fomos chamados para ser aluno da escola de Jesus. Porque nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Quem aqui sabia disso? Não é só eu que estou com sono, não, né? Quem aqui sabe que somos chamados para ser discípulos? Amém?
Quem sabe o que é um discípulo? O que é um discípulo? É um aluno. Jesus, ele é o mestre, já era chamado de mestre pelos seus discípulos. E o discípulo de Jesus, ele é um aluno, ele entra na escola, faz a sua matrícula para estudar. Como é que ele faz essa matrícula? O dia que o Espírito Santo abre os olhos dele, abre o coração dele, ele entende. Ontem o pai do PC falou assim, eu senti Deus entrando em mim. E entrou mesmo. É assim mesmo, o Espírito Santo, ele preenche, ele entra. E começa a dar entendimento. E começa a trazer o sentido das coisas. Eu, quando me converti, o que eu mais falava era assim, por que eu nunca pensei nisso? Como eu nunca vi isso? É porque os olhos são abertos. Existe uma ligação entre o homem e Deus. Estava desligado, foi ligado. Estava desconectado, foi conectado ao Senhor. Entrou na escola. Mas Jesus, ele dá uma condição. Não sei qual é o nome que dá na prova que faz quando vai entrar na faculdade? Vestibular. Ele tem um vestibular que você faz para poder ser discípulo dele. Ele fala assim, versículo 25, grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece, a palavra aborrecer é amar menos. Estão por dentro, né? Amar menos. Né? Vou falar de outra forma. Eu vou tomar a ousadia de parafrasear a Bíblia. Luciano, você me faz falta em muitos lugares para me ajudar. Ele está falando assim, se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Porque a primeira coisa que o Senhor requer e o preço que Ele dá para entrar na escola do discipulado com Ele é o amor supremo a Ele. Por quê? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Amém? Esse amor supremo, onde Ele é o primeiro em tudo, onde tudo que fazemos por conta dele, ele se perde no meio do caminho. Mas o carisma continua. Eu vou te falar como ele se perde. No último livro da Bíblia, o Senhor escreve para uma igreja, em Apocalipse. Apocalipse 2. Você vai entender o que eu estou falando. João teve uma visão, subiu ao céu, e o Senhor fala com ele, tudo que você está vendo, escreve. E ele mandou também essas cartas às igrejas. E ele escreve a uma igreja de Éfeso. E eu gosto muito dessa carta, porque ela parece muito com a gente. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está falando que, quem está falando é Jesus, que ele estava, foi a visão que João teve, ele
com as 7 estrelas no meio dos candeeiros, que são as igrejas. E ele fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Se ele parasse aqui, fala para mim, você não queria ser essa igreja? Sim ou não? Vocês estão prestando atenção no texto? Com toda a atenção mesmo? Ele está falando assim: eu conheço a tua obra. E conheço também o teu labor. Você é perseverante, tem perseverado até hoje. Você não pode suportar os homens maus. Você corrige eles. E você botou à prova também aqueles que se dizem apóstolos e não são. Você acertou também a vida desses apóstolos mentirosos, fraudulentos, e que eram mentirosos. E você tem suportado provas por causa do meu nome, está suportando provas, e você não se deixou esmurecer. Cara, que coisa fantástica, que igreja maravilhosa. Trabalho, perseverança, carisma. Mas ele fala assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É tão interessante que às vezes eu paro assim num grupo e pergunto para os irmãos assim: o que é o primeiro amor? Aí todo mundo fala assim: deixar de perseverar, esmurecer no caminho, esfriar. Mas essa igreja não fez nada disso. Eles estavam lá, ó. A gente não consegue uma resposta assim muito lógica quando a gente para pensar com a nossa consciência, com a nossa mente. E ele fala: lembra-te, pois, repete comigo só para você acordar, de onde caístes? De onde caístes? De onde caístes? De onde fala o quê? De um lugar. Não fala de uma ação. Não fala de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Ele fala de um lugar que você estava. E esse lugar é exatamente o lugar que você entrou na escola. O dia que você entrou na escola, tudo era por causa dele. Tudo era por ele. Tudo era para ele. E tudo era por meio dele. Ele era o primeiro na tua vida. Ele era o primeiro de tudo. Era só o que importava, era ele. Os mais antigos vão saber disso, que eu não sei se hoje essa turma nova sabe desse negócio. Porque antigamente a gente ficava apaixonado por uma mulher, ou uma mulher apaixonada por um homem. O que saía dos lábios dela? É tudo que falava dele. E o que saía dos lábios dele? Tudo que falava dela. Eu estou falando hoje, por que eu estou falando hoje? Porque hoje o amor, essa paixão, esse desejo de fazer o outro feliz tem acabado, porque os homens
Essa geração ela é muito egoísta. É muito egoísta. Ela pensa nela. Antigamente, o casamento, o marido queria saber o que agradava a noiva. Não tinha briga nem para comprar os móveis de casa. Era o que agrada a ela. E ela queria agradar ele. Era um amor mais refinado do que hoje. Hoje o egoísmo toma conta. Hoje é a minha vontade. Eu preciso ser feliz. É o que eu quero. As coisas vão se perdendo assim. O amor vai se esfriando dessa forma. Quando a gente vê o amor esfriando no meio de relacionamentos que são comuns, como homem e mulher. Eles esfriam. E o motivo das coisas que fazemos também. Então lembra-te de onde caístes. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. As primeiras obras são aquelas que tudo era por causa dele. Tudo que eu queria fazer era amar Jesus. Não importa. Quem chega no meio da família, novo convertido, olha para qualquer um e admira. Para qualquer um. Eu, quando me converti, eu olhava para alguém que estava cantando e eu ficava assim, pô, eu quero aprender a cantar essas músicas, embora eu nunca vou ter tom, né? Mas isso não quer dizer que eu não estou cantando. Estou falando a letra da minha forma. Vi alguém orando, quero aprender a orar desse jeito. Olhava assim para aquele irmão ali, quero estar perto dele, porque é uma bênção quando eu ouço ele falar. O motivo era o quê? Estava cheio de Jesus no coração, ele era o primeiro em tudo. Quando os nossos corações começam a ter preferências, desclassificar pessoas, achar que aquele ali é fraquinho, tu caiu do teu lugar, cara. Estava em um lugar, caiu. Porque nesse lugar onde Jesus é o primeiro em tudo, eu estou sempre querendo fazer a sua vontade. Aí eu quero animar o desanimado. Eu quero fortalecer o fraco. Eu quero exortar aquele que precisa se levantar. E eu quero admoestar, confrontar aquele que está em pecado, em submisso, para que ele volte de novo para o primeiro amor. Porque o que move o meu coração é fazer a vontade de Jesus. Eu sei o que ele quer, eu sei qual é a missão dele e eu estou imbuído, estou dentro dessa missão. Mas quando alguma coisa ocupa o lugar de Jesus na tua vida, isso é fácil de acontecer, por isso que ele falou, aquele que amar mais o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e até a sua própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por quê, amados? Porque tudo que ocupa o lugar de Jesus é o teu ídolo. É o teu ídolo. O que te faz feliz? O que te faz feliz, amado? Deveria. O que te faz ser alegre? Jesus falou assim, olha, eu vou dar uma alegria a vocês que ninguém vai poder roubá-la. Ninguém.
Quando eu encontro alguém que está borocochô, triste, arrebentado, o que houve? Não, porque a minha mulher tomou o lugar de Jesus. Não, porque o meu marido tomou o lugar de Jesus. Não, porque o meu filho tomou o lugar do Senhor, porque a tua felicidade agora depende de outros. Tua felicidade depende de alguém, não depende mais do Senhor. Não é mais para Ele que você vive, você está vivendo para você mesmo. Porque até a sua própria vida é por conta disso. Tem gente que não sai de uma situação ruim, mas não é por amor a outra pessoa, é por amor a ela. Eu não posso viver sem Ele. Quem já ouviu isso? Eu não posso viver sem ela. Eu não posso viver sem isso. É contraditório, né? Porque o apóstolo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quando estamos nele, tanto o bom quanto o ruim é bom. Está com ele. Acho que foi franco, sim. A testemunha de Jeová parou ele e falou assim: no final do mundo, os homens vão viver aonde? Em outra terra, em outro planeta ou nesse mundo mesmo? Aí o Franco: Jesus vai estar em qual? Aí ela: como assim? Vai estar no outro mundo ou nesse mundo? Aí ela: não sei por quê, porque eu quero estar onde ele está. Se for no outro mundo eu estiver com ele, tá bom. Se for nesse aqui, eu fico aqui com ele. Se for no inferno, o inferno com ele é bom. O importante é estar com Jesus. O primeiro na tua vida. Amém? Preço do discipulado. Amor supremo a Jesus. E é bom, nesse tempo de hoje, a gente parar e fazer, eu vou errar a palavra, mas o Luciano falou, achei tão bonita, uma anamnese. É bom a gente fazer essa reflexão, esse autoexame, esse examinar a si mesmo e saber o que tem movido a tua vida. O que tem movido a tua vida? O que você tem buscado para que você seja alegre, feliz, completo e que te satisfaça? Porque se qualquer coisa que você está fazendo não seja o Senhor, a vontade dEle na tua vida, você está fadado ao fracasso. Jesus falou que Ele vai tirar o candeeiro de você. Tenho, porém, contra ti uma coisa. Deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde tu caiu. Você estava em um lugar e agora não está mais. Volta para Ele. Porque esse é o caminho da vitória de qualquer pessoa. Consegue entender, amados? Sim ou não? É o princípio da caminhada. A gente fala isso por novos discípulos. A gente fala assim: filho, olha, Jesus falou que aquele que quer segui-lo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-o. Então, negar a si mesmo é prático, somos nós que fazemos. Tomar a cruz é deliberado. Sou eu que pego ela. Não é ninguém que bota ela nas minhas costas, na marra. É tão ruim estar discipulando, você que cuida de gente, está querendo botar a cruz nas costas da pessoa na marra. Não, porque é isso aqui que você tem que fazer, amados. A cruz ela é tomada deliberadamente.
É a vontade de seguir Jesus, falar assim, não, eu vou nesse caminho. Não é imposto. Nem por força, nem por violência. Pelo meu espírito. Diz o Senhor. Amém? E segue ele para quê? Para a morte. Para morrer todo dia. Porque todo dia esse homem velho tem que morrer para que o novo seja formado em mim. As coisas tão ruins têm que ir acabando. Cristo tem que ser conformado em mim. Até que um dia eu possa dizer, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. É todo dia. Vou precisar de quê? Vou precisar de pessoas para isso. Preciso de gente. Preciso estar com a minha vida sujeita. Preciso ter alguém para que eu preste conta. Preciso ter alguém que veja os meus pontos cegos, porque a gente não vê. Quem dirige sabe disso. Olha para o retrovisor, não vê nada, entra, pega a moto. Não, a moto não. Pega outro carro. A moto está desde ontem, esse negócio de moto. Pega outro carro, passa e bate. A gente precisa dessa dinâmica da vida, mas essa dinâmica, ela só é satisfatória, ela só acontece se o teu primeiro amor estiver correto. Se Jesus, ele é o primeiro na tua vida. E é fácil você saber. Quer ver? Tem um tempo. É muito fácil você saber. Eu vou te dar uma provinha. Prova da semana. A gente vai cedo hoje. Prova da semana. Vamos lá? Dever de casa para todo mundo. Olha a tua rotina. Olha a tua rotina. Porque se você tem uma missão, você precisa ter uma rotina. Olha os teus compromissos. Se você tem compromissos que envolvem o Senhor, o teu primeiro amor, como está ele? Vê se a tua vida está ordenada na missão daquilo que você está buscando ser. Tem disciplina na tua vida? Porque se você está indisciplinado, não tem horário de leitura, não tem horário de comunhão com ninguém, não tenho ninguém que eu preste conta da minha vida. Orar, já nem sei o que é isso. Ora só quando tem que pedir alguma coisa. Mas conversar assim, ter comunhão com Deus, conversar. Olhar para onde você quer chegar em Cristo. Eu estou hospedado na casa de Ana Paula e Luciano. E eu estou vendo a rotina das crianças. Com estudo, por exemplo. Já passei por essa fase, né? Os meus eu já criei. Mas eu fico olhando a rotina. Leva para a escola, volta da escola e tem que almoçar. Aí almoçou, tem que estudar, fazer o dever. Depois do dever tem que tomar banho, aí descansa para poder fazer alguma coisa. Tem que cumprir a rotina. Mas por que tem que cumprir a rotina? Porque tem que estudar, passar de ano, se formar, crescer, evoluir para o ano que vem. Não é assim? Na escola de Cristo, como está a rotina? Fácil saber como está o primeiro amor. Facinho. É só olhar para a rotina, para a disciplina, para o esforço. Tem gente que está aqui hoje que veio de longe. Disciplina. Eu tenho um compromisso. A gente tem um compromisso. Vem de longe para o compromisso. Disciplina.
Tem gente que está do lado, não vem. Disciplinado. Tem um compromisso, mas não cumpre. Eu não estou falando de que você é obrigado a vir na reunião. Estou falando de compromisso, de propósito. Da onde eu quero chegar. Não vai ser sozinho. O Senhor não chamou nenhum de nós sozinho, para fazer nada sozinho. Ele chamou uma família, um povo, uma igreja, que Ele deu o nome de igreja, para todos estarem imbuídos em um só propósito, em um só trabalho, numa só busca até que Ele volte. Amém? Cuida da tua rotina. E raciocina sobre o teu primeiro amor. Vê se ele tem sido o primeiro. Tem uma música que a gente canta. É Flavinho que gosta de cantar ela. É aquela. Eu nem sei que música é, eu só lembro o refrão. Ele é o primeiro. É antiga essa? Então, mas um profeta, um escriba versado, tira coisas novas e coisas velhas do seu baú. Esse é o Fernandinho? Ah, é novo, gente. É novo. É porque eu não cantei no tom. Quando eles cantaram, tu vai conhecer a música. Ele é o primeiro. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Amém? E aí eu quero orar contigo. Vamos orar? Eu quero orar. Eu acho que foi um bom bate-papo. Acho que não foi nem uma pregação, foi um bom bate-papo. Para a gente questionar, primeiro, para você não esquecer, eu estou inscrito nessa escola, eu sou um discípulo de Jesus. Tenho sido um aluno, porque existe uma condição. Que é possível que você fale assim, não, eu sou um discípulo de Jesus. Aí é como alguém fala assim, eu estou estudando, estou na faculdade de medicina. Aí tu pergunta assim, tá, mas e quando o cara está resfriado, faz o quê? Não sei, procura o médico. Dá um Google para saber. Mas tu não está estudando para isso? Estou fazendo direito na faculdade. Aí tu fala assim, então, cara, cortaram a minha luz e estava paga. O que eu faço? Eu não sei. Procura um advogado. Aí alguém fala para você, você é o quê? Não, eu sou um discípulo de Jesus. Aí esse cara nem precisa perguntar nada. Ele só olha para a tua vida. Está andando contigo, ele olha assim e fala assim, é? Sério? Não é. É sério isso? Os que são mais assim entendidos, que já conhecem Jesus, vão olhar você naquele labor daquela igreja, trabalhando, fazendo, e vão falar assim, cara, tem alguma coisa errada contigo. Tu faz um monte de coisa, mas eu não vejo Jesus ser o primeiro na tua vida. Tu sempre escolhe a tua vontade, o teu querer, o teu conforto. Tu escolhe até as pessoas que estão à tua volta. Ninguém pode nem falar que aquela pisada que tu deu ali estava errada, que aí tu já quer matar alguém. Essa escola que tu está, eu não quero, não. Eu, quando me converti, eu conhecia crente, amado. Eu era macumbeiro.
E conhecia crente. Mas sabe o que eu falava? Os caras falam um monte de coisa aí da vida de ser santo, e não se sou melhor do que eles. Só vi hipocrisia. Até que um dia eu falei que nem o senhor. Não se incomoda de eu chamar de senhor, não, né? Até que um dia que eu falei assim, eu senti Deus entrar em mim. Aí ninguém mais pode dizer que é mentira. Ele entrou e mudou tudo. E aí a gente olha para a Bíblia e fala, eu tenho que viver isso aqui. Eu tenho que entrar nessa escola. Eu tenho que fazer a vontade dele. A minha vida tem que dar resultado na vida de alguém. Eu estou na missão que ele me deu, estou aprendendo a cada dia. Não sei tudo não, amados. Na verdade, eu considero que eu não sei nada. É sempre assim. É subir aqui para falar com vocês orando, Senhor, me socorre. O que tu quer falar? Me ajuda. É indo para a casa de alguém para resolver algum problema, é assim, Senhor, tu sabe que eu não sei de nada, eu não posso fazer nada, mas tu pode fazer tudo. Já chega na minha frente, coloca a tua palavra nos meus lábios. É ir para uma comunhão, vamos tomar um café, alguém chama, Senhor, o que tu quer nesse café, Senhor? O que tu quer que eu fale? O que essa pessoa precisa? Eu sou teu discípulo, eu preciso fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade nisso? Eu não quero só tomar café. Café é só o pretexto, é o meio de estar junto. O que tu quer que eu faça? Porque todo desejo tem que ser, amado, fazer a vontade dele. Ele está em tudo. Teve uma época que alguém falou assim, meus carros começaram a bater todos. Tinha um que batia mais de 10 vezes. Teve um que eu vendi, botei um anúncio assim no jornal O Dia. Vendo Passat 84. Nunca bateu, só apanhou. E apareceu um doido para comprar o carro rindo. Fala, cara, tu é muito engraçado. Eu falo, pô, tu veio comprar um carro com esse anúncio, engraçado sou eu. E aí eu orei ao Senhor, falei, o que tu quer, Senhor? Falei, já sei. Toda vez que o carro bater agora, eu vou pregar o evangelho para quem bater. Porque na hora que bate um carro, quem é motorista sabe disso, né? Tu já desce querendo que não tivesse batido, mas já está amassado, não tem mais o que fazer. E aí eu comecei, na hora que batia, eu aproveitava, falava assim, cara, todas as coisas cooperam para o bem. Fica tranquilo, Deus está nesse negócio. Conhece Jesus? Começava a pregar o evangelho. O carro parou de bater. Acabou a minha pregação. Mas anunciei Jesus para um monte de gente. Experimenta, amados. Fazer dele, de fato, primeiro na tua vida. Experimenta colocar a vida totalmente na mão dele e falar assim, eu só quero fazer a tua vontade. Dirige os meus passos. Experimenta orar todo dia de manhã e falar, Senhor, está aqui a minha agenda, faz ela. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. E se hoje for o dia de dormir, igual Jesus dormiu no barco, deixa eu dormir, porque eu sei que amanhã eu vou ter muito trabalho, eu vou precisar descansar hoje, porque é tu que dirige a minha vida. Experimenta. Experimenta parar de lutar com o teu braço. Experimenta falar, Senhor,
Luta essa guerra, porque ela é tua, não é minha. As maiores guerras que a gente vive envolvem outras pessoas. Marido, mulher, filho. E até a própria vida, Jesus falou. Não é assim? Experimenta, ao invés de tentar mudar alguém, falar: Senhor, muda essa pessoa. Me ajuda. Na hora que estiver sendo resistido por alguma coisa, Senhor, me dá humildade suficiente para passar por isso. Calado como tu passou. Mudo. Faz a tua glória. Aquilo que eu tiver que passar, deixa eu passar, mas quero passar contigo. Para você ver o fogo apagar na hora. Experimenta. Porque a gente só sabe, de fato, quando experimenta. Faz uma provinha. Vai para casa com dever de casa e fala assim: vou fazer esse dever. E vou provar de Deus, vou poder falar que Ele é bom, que Ele de fato cuida de mim, que eu sou filho dele. Pode dizer amém? Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui. E, Senhor, essa conversa dessa manhã, podemos dizer que é uma pregação, porque a Tua palavra foi lida aqui. Como falei, Senhor, precisa de revelação. Precisamos de Ti para todas as coisas. Foi Tu que falou, Jesus. Tu disseste que sem Ti nada poderíamos fazer. E eu quero que a revelação que venha hoje é que essa consciência entre da maneira que a gente possa responder assim: nem queremos, Senhor, fazer nada sem Ti. Porque o melhor não é saber que não podemos fazer sem Ti, o melhor é admitir e ter a convicção que nós não queremos fazer nada sem Ti. Tudo que fazemos, queremos fazer contigo. Porque Tu nos chamou para sermos Teus alunos, discípulos, para se parecer contigo, para fazer as Tuas obras. Espírito Santo, traz a revelação dessa palavra dessa manhã. Faça com que não só entre pela audição que Tu nos deu, mas que ela desça ao coração pelo Espírito. Que o Espírito Santo traga vida, luz, revelação e ação dessa palavra, para que ela transforme a nossa vida, para que ela mude, Senhor, aquilo que somos, para aquilo que Tu quer que sejamos, para que haja o interagir do céu com a terra, para que a Tua glória seja manifesta através da Tua igreja. Nos ajuda, Senhor. Como falei aqui no começo, Senhor, tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Há pessoas que já ouviram, mas não entenderam. Mas também há aqueles que entenderam, mas não praticaram.
O que importa é que hoje foi o dia que tu escolheu para falar mais uma vez conosco. E hoje, Senhor, vai ser diferente. Por quê? Porque nós te pedimos hoje, Senhor, para que houvesse revelação, para que os olhos fossem iluminados, os olhos do coração, os olhos espirituais, para que haja fruto dessa palavra. Pai, transforma meus irmãos, transforma a minha vida. Senhor, faça com que a tua palavra, Senhor, se cumpra sobre nós. Nos levanta, Senhor, nesse mundo tão corrompido, para anunciar as tuas obras através de nós. Tiago falou, mostra-me a tua fé sem obra, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Que essa palavra se cumpra hoje. Em nome de Jesus, sejamos transformados, segundo a renovação da nossa mente pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Seja assim.